para nossa live número 142, para você aprender como formar ginastas que ganham medalhas na GR, mesmo que você não tenha sido ginasta. Seja bem-vindo mais uma vez, eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 19 anos. Eu estou aqui diariamente para te ajudar a aprender como formar ginastas de sucesso, que vão ganhar medalhas mesmo. Então seja mais bem-vindo, vamos começar o nosso tema de hoje, como criar um planejamento vitorioso para sua temporada competitiva na ginástica rítmica. Esse vai ser o tema de hoje. Você sonha em ganhar medalhas para sua ginástica? Você deseja ter bons resultados para sua ginástica e subir ao pódio? Mas esse assunto vai ser tratado hoje com detalhes. Vamos começar a te perguntar o que é esse encontro de hoje? Para você que é professor, professora de iniciação da ginástica rítmica, trabalha em escolinhas, em qualquer âmbito da GR, e você que é treinador, que de repente aí já leva suas ginastas para a competição e está por aqui para aprender mais como ganhar medalhas para suas ginastas. Agora, se você é ginasta, se você é pai, mãe de ginastas, saiba que esse conteúdo não está direcionado para você. O que você precisa fazer agora é compartilhar o link dessa aula com outros profissionais da ginástica rítmica, com o seu professor ou a sua professora. Vamos lá! Você também precisa saber que aqui existe uma batalha diária contra a falta de conhecimento na ginástica rítmica. Então, se você é professora ou professora, deve imaginar aí a dificuldade de conseguir conteúdo, de conseguir aprendizado sobre a GR. E eu te digo que isso muitas vezes acontece entre os professores de ginástica rítmica não têm conhecimento para si. Sabe qual é a parte mais grave de tudo isso? É que as ginastas são as crianças que serão prejudicadas. Então, quando você não tem alguém que compartilhe conhecimento com você, você acaba ficando um déficit de aprendizado para poder ensinar a sua ginasta, e naturalmente ela não vai desenvolver. Ah, mas eu sou autodidata, eu consigo aprender sozinho. Bom, eu digo que quando a gente está junto, a gente é mais longe. Então, por isso que eu defendo. Você, enquanto profissional de ginástica, você está sozinho. Você vai ter um trabalho muito maior do que o resultado de uma comunidade. Por isso que eu acredito que uma comunidade de professores que querem ganhar medalha na ginástica, com excelência. E aqui estamos juntos. A minha batalha está traçada e eu desejo que você esteja comigo aí contra essa falta de conhecimento na nossa modalidade. Bom, você já se perguntou qual é o segredo? Será que existe algum segredo para você garantir que a sua ginasta esteja no seu auge, que ela esteja no seu melhor resultado no dia da competição? Você já fez essa pergunta? Você deseja que a sua ginasta chegue ao ponto alto da competição e ganhe as medalhas? Agora, será que tem algo por trás que você ainda não conhece? É isso que a gente vai entender hoje. Você vai entender os processos e as etapas essenciais para você alcançar os resultados que você almeja. Então, para você criar um planejamento real que te leve ao pódio, você vai acompanhar esse conteúdo por aqui. Então, fica comigo até o final, aproveita e já compartilha. Se você é seguidor aqui do nosso canal, você sabe que todos os dias a gente tem conteúdos por aqui. E quando você compartilha, você divulga a nossa modalidade cada vez mais e faz com que a GR cresça. Vamos entender essas etapas, então, que é o processo para você levar as suas ginastas ao pódio? Primeira coisa que você vai precisar refletir quando você inicia seu ano é sobre as suas ginastas. Quem são as ginastas que você tem nas mãos naquele momento? Ontem, inclusive, eu estava conversando com as minhas alunas da mentoria e elas estavam comentando comigo qual era a realidade delas nesse ano. Então, as professoras da mentoria Make Money são professoras que estão aí estudando e a gente tem encontros semanais para poder aperfeiçoar o trabalho delas. O que acontece? Elas me disseram, olha, Val, eu tenho 8, 10 ginastas, eu tenho aqui, estou construindo a minha seleção ainda para selecionar as meninas que têm condições para poder desenvolver. Então, esse é o primeiro passo. Foi isso que a gente discutiu ontem. E aí, aqui eu quero trazer para você como a avaliação da sua ginasta vai ser o primeiro passo, aquele ponto inicial, para você conseguir entender em que cenário você está vivendo agora. Então, qual é o nível técnico dessas ginastas? Elas têm condições físicas? Condições físicas não é simplesmente ter flexibilidade. Às vezes, eu recebo algumas mensagens de professores, vai, eu tenho uma menina linda aqui, ela é maravilhosa,
Que bom, quando eu vou ver o vídeo ou quando eu vou ver a imagem, eu percebo que sim, ela tem muita flexibilidade. Porém, na ginástica rítmica, existe muito além disso a ser trabalhado. Então, qual é a condição inicial? Em que momento que a sua ginasta está em relação à condição física? E como são os aspectos emocionais? Porque, afinal, você levar a sua ginasta para a competição não é simplesmente levar um robozinho para repetir lá o que você passou para ela. É um processo que exige que você esteja preparado, tanto fisicamente quanto emocionalmente, psicologicamente. Então, essa ginasta, ela quer competir, ela almeja, ela tem condições, ela tem estrutura familiar. Então, tudo isso é o início de um planejamento que precisa ser colocado no papel. Você precisa abrir as cartas na mesa, né? Para você poder entender e, a partir dali, avaliar como você vai seguir o seu trabalho na GR. Então, o primeiro passo é sentar e avaliar as suas ginastas relacionado àquilo que você tem nas mãos, certo? Segundo passo, então, a partir dessas ginastas que você já tem ali na sua realidade, qual vai ser o seu objetivo a curto prazo? De repente, aumentar o número de ginastas, buscar outras ginastas, porque você observou que essas ainda não têm as condições que você precisa e você, de repente, precisa com urgência que essas ginastas estejam prontas para competir logo, né? Então, a curto prazo, o que você deseja fazer para que elas estejam preparadas? A médio prazo, como que vão ser os seus objetivos competitivos? Quais são os eventos que você vai participar? Preparatórios para o seu alvo principal, né? Outra coisa que a gente conversava ontem na mentoria com as professoras era sobre onde elas querem chegar, né? Quais são as metas traçadas para esse ano? Elas já tinham lá previamente, então a minha solicitação para elas foi: vamos então agora num momento individualizado, vou pegar cada uma dessas professoras e a gente vai analisar quais são as metas, os objetivos e como a gente vai fazer para alcançá-los. Então, o primeiro passo é você identificar o que você tem em mãos. Segundo passo é você traçar seus objetivos. E a longo prazo? Por quê? Considerando o ano competitivo, a temporada competitiva, a gente pode dizer que médio prazo seria esse ano, né? Esse campeonato dessa vez. Mas e para os próximos anos? Como que você deseja trabalhar daqui para frente? Às vezes eu percebo que existem equipes que trabalham momentaneamente pela menina, pela ginasta, pela equipe que está naquele momento. Mas como está o seu trabalho para as próximas gerações? Quanto você está fomentando também a iniciação esportiva de uma maneira geral, a escolinha, porque é a partir dali que você vai ter o funil fechado para você alcançar os resultados. Então, veja, quando eu tenho um maior número de ginastas praticando, eu tenho um maior número de possibilidades de desenvolver boas ginastas e de encontrar talentos. Por exemplo, no Brasil, quando a gente fala de futebol, porque por muitos anos o Brasil foi o país do futebol, porque agora não, agora é da ginástica, né? Por que foi por muitos anos o Brasil o Brasil foi o país do futebol? Porque por muitos anos, e ainda acontece sim, temos muitas escolinhas. A criança já nasce, o menino já nasce com a bola no pé. Então, isso faz com que, dessa quantidade enorme de praticantes, a gente consiga ter vários Pelés, Neymar e todos esses outros jogadores, que eu não entendo nada de futebol, vou confessar para você, capacitados para competir. Agora, vamos pensar na Rússia, que também é uma potência da ginástica rítmica, né? Nesse momento, ela se encontra fora de competição, mas ainda existe ginástica por lá. Bom, uma vez, uma amiga minha morou na Rússia. Ela estava a trabalho e aí ela comentou: Val, quando eu vou passo na rua, assim, tem ponto de ônibus com criancinha segurando o arco. E isso é muito comum aqui. E eu falei: bom, por que isso acontece? Por que você vê essas criancinhas ali com arco, toda encapotada, como ela falou, né? Na Rússia é muito frio. E por que lá tem tantos talentos? Lógico, existe uma estrutura por trás de tudo isso e existe uma quantidade sendo incentivada. Concorda comigo? Manda para mim aqui no chat, se você está comigo aqui ao vivo, se você consegue entender esse caminho, esse raciocínio de como funciona um bom trabalho da GR, porque a partir da iniciação você consegue desenvolver o processo de crescimento das suas ginastas. Agora eu te digo mais, se você não cativa as suas ginastas lá na base, se você não prepara elas, se você não motiva elas a estarem ali, o processo de permanecer vai ser difícil.
porque ela já não vai mais querer. Quando ela não permanece, você não tem como descobrir os talentos, não tem como desenvolver essas ginastas e logo você não vai ter mais ginastas para suas próximas gerações. Percebe que esse raciocínio é um raciocínio amplo da realidade? E aí, como a gente sempre fala, né? Darielle, minha querida aluna do Método Ginástica Rítmica com Excelência, um beijo para você. Saudades, amiga. Tudo inicia lá na base, motivação, senão elas não ficam. Então é exatamente isso. E por isso que hoje eu desempenho aqui no canal também muito trabalho voltado a isso. Na última semana eu estive em João Pessoa, né? Uma semana inteira de trabalho com as ginastas por lá. E o que mais as professoras que me acompanharam disseram, Val, que interessante essa forma de você trabalhar com as meninas. Porque era momentâneo, era instantâneo o resultado acontecer. E por que isso aconteceu? Porque eu utilizei ali naquela semana de trabalho com as meninas muito o código criativo, que foi um processo que eu criei, né? Eu posso dizer que eu desenvolvi mais de 100 códigos criativos que vão fazer com que essas crianças aprendam rapidamente. E esse código criativo foi um material que surgiu no decorrer da minha formação, porque eu trabalhava, dava aquele... Quem conhece aqui a história do passarinho? Quem conhece aqui a cordinha? Todos esses detalhes, eu chamei eles de código criativo e eu coloquei eles dentro de um e-book, que hoje você pode adquirir. Então, se você digitar aqui código criativo, aqui nos comentários, ou digitar só criativo, você vai receber no seu direct, no seu privado, uma mensagem para você acessar esse material e ter aí esse conhecimento sobre como motivar essas crianças de uma maneira muito mais lúdica, muito mais divertida, muito mais atrativa, muito mais interessante, que inclusive faz com que elas queiram voltar no dia seguinte. Então, percebe que o planejamento vitorioso das suas ginastas de competição, ele começa lá na sua iniciação, quando você faz com que elas estejam ali porque elas gostam, elas vão desenvolvendo, você vai ter melhores condições para suas ginastas de competição. Então, como o Vinícius falou aqui também, aluno do Método Ginástica Rítmica com Excelência, ter uma boa base na iniciação faz toda a diferença no rendimento. Com certeza. E ó, o Vinícius já escreveu aqui código criativo, se você ainda não adquiriu o seu, pois me manda mensagem, porque eu vou te enviar o link para você conhecer esse material, conhecer como funciona. São mais de 100 códigos, são mais de 100 analogias que você vai utilizar em aula, e eu te digo, o resultado é imediato. Bom, concluindo aqui então o nosso raciocínio, primeira parte, a gente vai observar as ginastas, ver o que eu tenho nas minhas mãos, ver qual é o preparo que eu tenho com elas nesse momento, vou traçar os meus objetivos, curto, médio e longo prazo, e agora... Eu já fiz tudo isso, já tô na fase das montagens coreográficas, já treinei, já montei tudo, já tá tudo pronto. Ou então tô preparando, já tô escolhendo as músicas, já tô aí com o regulamento em mãos, né? Porque você sabe que é importante, já tô atualizadíssima sobre o código de pontuação. E agora? O que eu faço para esse planejamento ser vitorioso? Para ele me levar ao pódio e me dar medalhas? Primeira coisa, não erre mais. Não tem como você ficar trabalhando só uma coisa e você querer depois um resultado amplo. Então, por exemplo, sua ginasta está treinando a coreografia, que agora ela já tem pronta, né? Você precisa continuar estimulando a ela as possibilidades de novas dificuldades corporais, de novas... eu brinco que é conhecer novos músculos do corpo da ginasta, porque a partir dessa consciência corporal que você constrói nela, ela com certeza vai ter muito mais condições lá na frente de dar resultado e de evoluir, inclusive, essas coreografias. Então, você não pode errar com relação a isso. Ah, agora ela já tem a coreografia, eu vou só treinar a coreografia. Não, proporcione a ela momentos lá de atividades recreativas, momentos de ludicidade, musicalidade. Tudo isso é necessário mesmo depois que você já estiver no processo coreográfico pronto. Agora, além disso, você também precisa planejar, organizar a sua planificação, porque afinal, quando você tem uma ginasta que já está com a coreografia montada, eu espero que você já tenha construído o macro do ano dela. Qual é a competição-alvo? Quando a gente fala de competição, a gente precisa traçar uma periodização para entender esse processo de chegar até lá. Que fase que eu estou agora? Na fase de montagem coreográfica? Início do ano? Muito comum. Ah, não, já montei as coreografias ano passado. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou preparar partes, elementos, aí eu vou afunilando até eu chegar numa série inteira e conseguir que ela alcance essa série inteira. Então, é um processo crescente e que você não deve errar. Se você almeja ter os resultados com excelência, inclusive, é preciso passar por esse processo.
Então, aqui no nosso canal, eu trabalho muito sobre isso, desde o início lá, desde você aplicar esse código criativo com as suas ginastas, desde elas estarem motivadas, desde elas terem uma boa base corporal, física, mesmo com poucas horas de treino, mesmo que você não tenha sido ginasta. Tudo isso é possível através da sua preparação e do seu conhecimento. Maravilha, ó, a Suiene e o Vinícius já escreveram aqui código criativo, então esses profissionais que depois adquirirem esse material, com certeza vão ter aí muitos resultados diferenciados por conta da sua decisão, da sua escolha de levar tudo isso à frente. Bom, fiz a preparo da iniciação, tenho uma equipe legal, selecionei as ginastas, avancei com elas, vou para a coreografia, maravilha! Depois disso, existe algo a mais que você precisa estar sempre em constante busca. E aí eu falo sobre isso aqui, ó, sobre a sua base profissional, porque afinal a ginasta precisa ter uma boa base. O código de pontuação tem muitas regras e cada um desses elementos aqui que o código nos pede, ele traz muitas coisas que a gente precisa entender para poder levar adiante. Então vamos pegar o caminho inverso? O seu objetivo não é uma temporada competitiva de medalhas, vitoriosa, com resultados positivos, com ginastas no pódio? Observe aqui esse caminho: medalha, ginasta e profissional. Ou o contrário, profissional, ginasta e medalha. Para a gente chegar na medalha, tudo começa com o profissional. Quanto você está preparado, quanto você está capacitado, quanto você está atualizado. Você sabe que nesse momento a gente tem novas regras da modalidade. Ó, não sou eu que estou dizendo aqui não, ó, 2025, 2028. É o que o código de pontuação nos apresenta. E por isso a gente precisa saber sobre isso. Então, para a gente chegar na medalha que você almeja, o processo inverso, a engenharia inversa é profissional capacitado, ginasta preparada e aí sim as condições de medalha. Vá, mas eu ainda não estou conseguindo medalhas, eu já estudo muito. Bom, vamos lá, deve ter alguma coisa aí que ainda está faltando. E eu posso te dizer que nesse processo aqui no canal eu tenho uma missão. E essa missão é não te deixar sozinho. E por isso você não vai estar sozinho com esse novo código de pontuação. Agora, no final de semana, dia 18 e 19, nós vamos ter um grupo de estudos sobre as novas regras do código de pontuação. Eu quero pegar isso daqui, ó, item por item, eu vou fazer isso, tá? Item por item esse código, a gente vai desvendar, entender, principalmente entender o que é necessário você saber daqui, o que é mais necessário, né? É importante que você tenha conhecimento de tudo, mas o que é mais importante nesse momento? Para você já começar o teu trabalho na segunda-feira, depois do nosso encontro. Então, nesse final de semana, você vai ter a possibilidade de participar do grupo de estudos para professores de ginástica rítmica, mas se você também é ginasta ou pai de ginasta, nesse momento você está convidado, porque eu quero que você também entenda a modalidade. Eu sei que vocês sempre me pedem, Val, por que não tem curso para professor, para pai de ginasta? A gente também quer conhecer. Nesse momento você pode participar. Não é um curso, é um grupo de estudos. Então nós vamos conhecer as regras e você está convidado. Então se você está aqui comigo agora, conhece algum professor que ainda não está estudando, ou que já estudou o código, esse vai ser um momento importante, porque eu não vou fazer um curso igual a gente tem nos cursos de arbitragem, não. Vai ser diferenciado esse negócio, se prepare, hein? Agora, uma pergunta que me surgiu ontem de uma professora, e eu achei interessante, ela falou assim, Val, mas eu ainda não estudei o código, será que não é melhor eu estudar primeiro para depois entender? Justamente o oposto. Justamente porque você não estudou, que você deve estar com a gente nesse encontro, porque eu vou te ajudar a compreender de uma maneira mais clara, mais objetiva e efetiva para os seus resultados na GR esse ano. Então, fica aí o convite. Se você não se atualizou ainda, se você já está se atualizando, nosso grupo de estudos começa sábado e vai até domingo. E você pode me mandar uma mensagem no direct também, lá no meu privado, e eu vou te responder com a sua inscrição para esse evento. Certo? Nossos encontros aqui acontecem segundas-feiras às 8 da noite, quintas-feiras ao meio-dia. Porém, nessa semana eu estou fazendo um review das férias, né? Porque ficaram algumas aulas aí em aberto que eu queria ter feito, mas estava de férias, acabou que eu estava às vezes em viagem no exato momento das nossas lives, então eu falei, bom, essa semana vai ser uma semana aí de repor as nossas lives que estavam em abertas. Tá legal? Mas segundas e quintas sempre tem horário fixo e agora nessa semana todos os dias ao meio-dia. Hoje é a quinta, né? Meu Deus do céu, amanhã meio-dia vai ter live também, viu? E ó, ginástica rítmica com excelência. Ontem eu bati o martelo para novas camisetas. Elas estão simplesmente incríveis. E eu quero muito que depois você tenha a sua também para brilhar aí com excelência com as suas ginastas. Um beijo grande a todos vocês. Acompanhe o nosso conteúdo, esteja aqui diariamente. Juntos somos mais fortes. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.